todo mundo tem medo de algo. Medo do desconhecido, medo da morte, medo do que está atrás da porta quando ninguém mais está em casa. No meu caso, o medo veio da rua em que cresci, da casa que eu conhecia tão bem, das pessoas que eu achava que sabiam o que estavam fazendo, até que tudo virou um pesadelo. O que vou contar aconteceu há mais de 10 anos, mas a lembrança ainda me persegue como uma sombra. Eu sou Caetano, e esse é o relato do que aconteceu com os meus vizinhos, Renata e Matheus, e como a maldição que eles invocaram naquele jogo de tabuleiro ainda ronda aquela rua. Tudo começou numa tarde quente de verão, um dia como qualquer outro. A rua, que era tranquila e familiar, começou a mudar de alguma forma. Eu estava sentado na minha varanda quando vi Renata e Matheus voltando para casa. Eles estavam de mãos dadas, rindo como sempre. Renata, com sua risada leve, parecia não se importar com o mundo ao redor. Matheus, seu namorado, era o tipo de cara mais calado, mas de bom coração. Aquele casal era comum para nós, os vizinhos, e até então nada de estranho havia acontecido com eles. Pelo menos eu achava que não. Foi nessa tarde que Renata encontrou o tal tabuleiro. Ela apareceu na varanda de casa, com aquele sorriso travesso, dizendo que tinha feito uma descoberta em uma venda de garagem. Uma coisa velha, de madeira escura, com letras e números entalhados, com velas e símbolos estranhos desenhados. Eu sei, é estranho, ela disse, com uma risada nervosa, mas eu senti que tinha que levar isso. É só um jogo, Caetano. Eu não sabia na hora, mas aquele jogo estava prestes a mudar tudo. Era um tabuleiro de Ouija, mas com algo a mais. Algo que estava além do simples significado de um jogo espirituoso e inofensivo. A madeira estava escura, com marcas que pareciam mais arranhões do que entalhes. As letras estavam desgastadas, e o planochete, a peça que se move no tabuleiro, era feito de um material que não parecia madeira nem plástico, mas algo mais pesado, como se fosse feito de osso. Renata explicou que o vendedor da venda de garagem disse que havia encontrado o tabuleiro no porão da casa em que morava e que o antigo dono havia desaparecido misteriosamente, assim como todos os moradores que viveram ali antes dele. Ele parecia estar apenas se livrando de coisas antigas, mas ao falar sobre isso, houve algo estranho nos olhos de Renata. Eu não sabia explicar na hora, mas havia uma inquietação nela, como se a curiosidade estivesse ultrapassando seus limites. Matheus, que sempre fora cético quanto a essas coisas de mundo espiritual, apenas riu e disse que era só mais uma superstição. Vamos jogar, mas sem frescura, ele disse, tentando fazer graça da situação. À noite, eles me chamaram para ir até lá, mas eu estava com preguiça e decidi ficar em casa. Eu, Caetano, preferia ver o que acontecia de longe. Eu sempre fui mais desconfiado, mais prudente, quando se tratava de coisas estranhas. Eu tinha um pressentimento ruim sobre aquele jogo, mas como sempre, minha curiosidade era mais forte. O que aconteceu naquela noite ninguém conseguiu explicar, e talvez eu não consiga fazer isso também, mas vou tentar. Renata e Matheus se sentaram na sala, com as luzes apagadas, apenas as velas ao redor e o tabuleiro colocado sobre a mesa. Eles começaram a fazer perguntas, rindo de nervoso, tentando dar um tom de brincadeira àquilo tudo. Alguém aí? Renata perguntou com a voz trêmula, antes de empurrar o planochete. A resposta veio rápida, muito rápida, demais para algo que deveria ser apenas um jogo. O planochete se moveu imediatamente, parando na letra S. Renata franziu o senho como se estivesse em dúvida. O que significa isso? Ela perguntou. Mas antes que pudesse terminar a frase, a luz na sala piscou e se apagou por completo. Um breu absoluto tomou o lugar. Matheus riu, tentando afastar o pânico. Deve ser a energia, deve ser a velha afiação da casa. Ele disse, mas sua voz estava tensa. Renata insistiu. Vamos continuar. Ela pegou as velas e colocou mais perto do tabuleiro. O planochete se moveu novamente, mas desta vez muito mais rápido, indo até a letra T.
depois para o R e então para O. A palavra estava se formando. Estou aqui, disse o espírito que parecia responder. Renata olhou para Mateus, rindo nervosamente, mas seus olhos estavam arregalados. Havia algo estranho acontecendo, algo que ela não conseguia compreender. Mateus olhou para a porta da sala, onde uma sombra escura se moveu e o ar ficou mais pesado. Algo no ambiente mudou. Renata, você tem certeza que quer continuar? Isso não parece certo. Ele estava começando a acreditar que a brincadeira tinha ido longe demais, mas Renata estava fascinada. Estamos apenas começando. Vamos ver até onde isso vai. Foi então que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. À medida que o tabuleiro continuava a se comunicar com eles, a casa começou a se manifestar de maneiras que não tinham explicação. Um barulho alto veio do porão, como se algo tivesse caído. O som de passos pesados ecoou pela casa, mas quando Mateus foi verificar, não havia ninguém lá. Apenas uma cadeira balançando sozinha no canto da cozinha. A luz começou a piscar. Então as janelas foram sendo cobertas por uma névoa escura, como se um peso invisível tivesse sido colocado sobre elas. As portas batiam sozinhas e o ar ficou cada vez mais gelado, como se o inverno tivesse invadido a casa de uma hora para outra. E então o pior aconteceu. Uma figura apareceu na porta da sala, uma sombra distorcida, alta e magra, que se movia de maneira estranha. O rosto da figura era indistinguível, mas os olhos eram profundos, negros como o abismo. Mateus e Renata congelaram. Eles sabiam naquele instante que não estavam mais sozinhos. Renata tentou gritar, mas sua voz se foi, como se a sombra estivesse apagando tudo ao seu redor. Mateus tentou se levantar, mas a cadeira que estava atrás dele se virou bruscamente, derrubando-o no chão. Quando ele olhou para Renata, ela estava pálida, com os olhos fixos na figura sombria que se aproximava cada vez mais. A sombra falou, mas sua voz não era humana. Era uma mistura de sussurros e gritos abafados, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo. Vocês invocaram o que não podiam controlar, a voz disse, em um tom que parecia vir de um lugar muito distante. Agora, pertencem a mim. Na manhã seguinte, Mateus e Renata desapareceram. Não havia sinais de luta, nem indícios de que algo tivesse acontecido fisicamente. A casa deles estava intacta, mas vazia. As luzes estavam apagadas. O tabuleiro de Ouija estava no chão, virado de ponta cabeça. Ninguém sabia onde eles estavam. Eu fui um dos primeiros a perceber que algo estava errado. A rua inteira estava em choque, mas ninguém ousava falar sobre o que aconteceu. Os boatos começaram a se espalhar, e alguns diziam que o mal havia levado Renata e Mateus. Outros falavam que eles estavam fugindo, correndo de cidade em cidade, tentando escapar de algo que os perseguia. Eu, pessoalmente, ainda acho que os dois foram consumidos por aquilo que invocaram. O que quer que estivesse no tabuleiro não estava ali para brincar. Não era um jogo. E eu me pergunto, até hoje, se alguma parte de Renata e Mateus ainda está lá, naquelas sombras, aguardando quem se atreva a brincar com o que não entende. Quando o tempo passou e as coisas voltaram à normalidade, se é que podemos chamar isso de normal, a casa deles foi vendida. Mas quem se atreveria a morar lá depois disso? Eu não sei, e uma parte de mim sempre terá medo de descobrir. Eu nunca mais vi Renata ou Mateus. Eu nunca mais ouvi falar deles. E sempre que fecho os olhos, posso jurar que ouço as risadas deles ao fundo, misturadas com os sussurros daquilo que nunca deveria ter sido invocado. E, por mais que eu tente esquecer, sei que o mal ainda está lá, esperando por alguém, talvez você, para continuar o que eles começaram. Nunca mexa com o que não pode ver.